Bom, cara, continuando a pergunta, quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse longo do tempo? Se você pudesse citar as tops, assim, de dificuldades que você teve com relação ao blog, ao Audio Linux, todo esse universo aí que você criou, cara. De dificuldades. Tem que dar uma pensada nessa aqui. Que tem muitas e tem algumas dificuldades que você passa por elas. Mas tem E você alguma nem se que dá tem conta. alguma que você teve que enfrentar ela tantas vezes, etc. Algo assim que você vê que ao longo do tempo foi o maior problema que você enfrentou nesse a grosso modo, assim. Eu acho que tem duas coisas, na verdade, que daria para apontar. Uma do ponto de vista pessoal e o outro do ponto de vista de gestão de empresa mesmo, assim. E é um tipo de coisa que eu acho que você pode até ouvir falar, mas você realmente só vai saber mesmo sentindo na pele o que significa. YouTuber, digamos assim, ele acabou como profissão, como designação de pessoas que fazem vídeos para internet e vivem disso, sei lá, acabou ganhando designações diversas. Por exemplo, uma das coisas é que as pessoas menos esclarecidas a respeito do assunto acham que todo youtuber é o Felipe Neto e ganha dinheiro daquele jeito, né? Que não é nem de perto uma verdade. Você, Diego, aí deve saber o quanto é custoso para você gerar $1 que seja, ainda mais falando de Linux. Não, meu canal nem gera grana, cara, Mas então ainda não sei. Quem não, sabe não é um tão dia. simples quanto parece assim. É. Mas não é nem essa a questão. Na verdade, o que eu queria falar a respeito de youtuber assim, é que existe uma certa glamorização, vamos dizer, do negócio. E o youtuber, quando ele atinge uma certa audiência, vamos dizer, uma certa exposição, ele tem que lidar com certas coisas que talvez ele não esteja preparado, nem todo mundo tá. Porque diferente de um artista, de um apresentador, um ator ou qualquer coisa assim que tem um assessor geralmente que fala com a imprensa, tudo cai na cara e no colo da pessoa que até 2 meses atrás de repente estava só gravando vídeos com a webcam dele no quarto, entendeu? Uma E aí entram exposição pessoas, gigante, né, por cara? exemplo, com aquela questão de ódio gratuito, os famosos haters, por exemplo, pessoas que te elogiam demais. Então, assim, é importante você ter uma mente sadia para não deixar se afetar por esse tipo de coisa. Nem para ficar cabisbaixo porque alguém te xingou ou falou que, nossa, que lixo de vídeo, sendo que você levou às vezes 72 horas para produzir um vídeo, sabe? Não se deixar levar por isso. E nem pelo outro lado, de você não ser mais a pessoa que você era, a questão de humildade, eu diria. De você entender que você não é mais do que ninguém só porque você conseguiu mais seguidores em uma rede social. E não é porque as pessoas estão dizendo que você, nossa, você é o máximo, muito obrigado e etc e tal, que você realmente é tudo aquilo lá, sabe? Um pouco de pé no chão faz diferença. E no caso do youtuber, acontece muito com adolescente, pré-adolescente, jovem adulto. E é foda lidar com isso nessa idade. A gente não tem preparação. Talvez nem os adultos de mais de 30 anos, hoje em dia você vê cada coisa na internet e você vê que o cara não tem preparação psicológica pra tá naquela posição que ele tá. E cada um lida com isso de um jeito. Eu tive uma certa exposição no blog, das pessoas começarem a me referenciar o trabalho feito no Diolinux blog como de relevância, esse tipo de coisa, mas isso foi extremamente potencializado com o canal. E eu nunca
me deixei me deslumbrar por esse tipo de coisa, mas exigiu muita reflexão, sabe? E especialmente lidar com as críticas é uma coisa que nem todo mundo está acostumado. Porque no seu dia a dia você tem algumas críticas assim, mas em geral, né? Não é aquela coisa agressiva que a internet pode proporcionar. Então eu diria que esse foi um desafio. Hoje eu sou uma pessoa extremamente zen a esse respeito e eu considero assim, não posso dizer que 100%, porque sempre existe de repente algum momento que você não está muito bem e daí vem aquele comentário infeliz. Mas de forma geral eu posso me dizer que eu já posso dar conselho para os outros de como agir. Já tô nesse patamar assim. Deixa eu te perguntar, como que você chegou nesse ponto? É muito mate aí do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim? Cara, eu acho que é maturidade, na verdade. Tá, entendi. É você entender que você não precisa estar certo sempre. Você entender que quando você tá certo não significa que necessariamente que a outra pessoa tá errada. Quer um exemplo? Já rolou alguma coisa? Se eu chegar pra você, eu não sei qual é a sua preferência, mas se eu chegar pra você e disser assim, Gnome é a melhor interface. Aí, não. KDE Plasma é melhor. Chega outro e diz que XFCE é melhor e tal assim. A questão é, Gnome é melhor. Pra mim, vamos dizer. Tá. Mas isso não quer dizer que você achar que KDE é melhor significa que você tá errado. Ele é melhor pra você. Entender essas diferenças e respeitá-las faz total diferença. Já rolou alguma vez de você fazer um vídeo e sem querer passar alguma coisa errada, digamos assim, alguém te corrigir ali por comentário ou no próprio blog, alguma coisa desse tipo assim? Sim. Bom, a respeito desse tipo de coisa, eu sempre tentei ser o mais aberto possível. Bom, eu vou tentar explicar mais ou menos a situação do que ocorre. Tem momentos em que você escreve uma opinião. Quando você escreve uma opinião ou fala algo que é puramente opinativo, é natural que haja concordância e discordância. Mesmo que tenha algum embasamento que apoie as suas ideias, é natural que haja discordância. As pessoas vão buscar fontes, às vezes nas próprias experiências, né? La fonte soy yo, tipo isso, né? Para dizer que algo deveria ser assim ou deveria ser assado. Eu sempre procurei, não só na internet, mas sempre procurei respeitar a opinião alheia, mesmo que eu não concordasse. Antigamente eu tirava até mais tempo para debater esse tipo de coisa, mas eu percebi que até hoje eu dei esse conselho para um dos nossos moderadores lá do grupo, porque ele não estava sabendo lidar com troll, né? Que a internet é um lugar muito legal para você aprender sobre muitas coisas. Mas curiosamente, debater um assunto não necessariamente é uma das formas de você aprender qualquer coisa. Porque ali as duas pessoas elas não conseguem ter algo que para mim é essencial em qualquer debate, que é a entonação da voz e a forma com que você explica as coisas. Por exemplo, assim, eu posso fazer o mesmo comentário em um vídeo e você pode ler e interpretar ele de formas diferentes. Por exemplo, posso comentar assim, as palavras que, vídeo, bem, bom. Se você tiver, digamos, confiante ou animado ou feliz no dia, você pode ler assim, que vídeo bem bom. Mas se você não tiver muito bem alinhado esse tipo de coisa, talvez esteja calejado por comentários mais grosseiros, você vai ler como se fosse algo sarcástico. Putz, que vídeo bem bom. Entendeu? Então, esse é o problema da internet, na real. Então, assim, comentários adversos são bem-vindos. Muitas vezes, na verdade, eu diria que em todos os vídeos, se eu for ler todos os comentários, eu tento ler, né? Na verdade, sim, eu não consigo responder todos, mas juro que eu tento ler todos. Você vê pessoas dando dicas, você vê pessoas querendo realmente te ajudar, e tem pessoas também que um dos grandes prazeres da vida delas é te corrigir.
Por exemplo, se você fala... Ah, tem um caso recente, curioso. Eu nunca pensei que isso fosse chamar tanta atenção, mas eu fiz um vídeo que era um vlog, foi gravado bem às pressas, assim, e tal, tinha um assunto que eu queria falar. Eu gravei até num quarto de hotel e eu tava no Maranhão. Eu disse que eu tava no norte do Brasil, na região norte do Brasil. E aí o pessoal, muita gente corrigindo, mas muitos comentários dizendo assim, não, você não sabe nada de geografia. O Maranhão é no Nordeste. Sabe? Nossa, o cara nem sabe onde é que é o Maranhão, quer entender de Linux. Não sei qual associação que foi feita, mas... Sabe, coisas desse tipo, assim. E aí, não que eu fique bravo por isso. Tanto é que eu coloquei, até fixado no post, galera, errata, Maranhão é parte do Nordeste. Pra mim, se eu dividir, digamos... Eu sou do Rio Grande do Sul. Tudo que tá acima de mim é sentido norte, né? Se for ver. Entendo. Mas não é o caso de discutir isso. Nem era o assunto do vídeo, foi uma palavra. Na verdade, meia, né? Porque se fosse nord já é um pedaço, né? Do negócio. Mas, na verdade, o que me deixa... Não diria chateado, mas meio frustrado com a sociedade é as pessoas darem tanta importância para um detalhe assim. Eu acho que a melhor maneira de evitar mesmo é, como você falou, tentar ficar mais zen possível, né? Porque você vai receber esse tipo de comentário sim, mesmo. Sim. E você tá se expondo, né? O que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Exato. Fazer. O que eu gostaria de fazer é poder realmente sentar com a pessoa, de repente trocar uma ideia legal, assim, porque a gente sempre pode aprender com todo mundo, independente. É verdade. De quem for. E dizer assim, mano, por que você tá me xingando porque eu errei a região de uma cidade que eu tava, sabe? É algo assim tão ofensivo pra você? Se for ofensivo, me desculpe, sabe? Mas esse tipo de diálogo não existe, um diálogo sincero. A internet é meio de aparências muitas vezes. E fazer o quê, né? Tem parte que pular, cara. do movimento. Então isso certamente foi uma das coisas mais difíceis de aprender a lidar. Mas hoje em dia eu já considero bem de boa, assim. Eu sei que tem pessoas que vão comentar querendo te ajudar. Tem pessoas que vão comentar algo ruim pra ver se você responde. Por exemplo, teve uma vez que alguém me xingou muito. E eu cheguei lá e disse, e aí, cara, tudo bem? O que aconteceu? Teve alguma coisa que eu falei que você não gostou? Daí ele disse, nossa, eu nem sabia que você ia ver esse comentário aqui, cara, eu sou muito seu fã. Tipo, umas coisas muito loucas, assim. Às vezes a pessoa quer atenção, sei lá, sabe? É meio difícil complicado lidar mesmo, com esse tipo de coisa. É uma exposição sem fronteiras, né, cara? Você nunca sabe quem que tá vendo de fato, né? Nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Eu não diria que eu estou 100% preparado, mas eu diria que foi complicado aprender. Hoje em dia está mais de boa, como eu falei, assim. E eu já aprendi também a levar algumas pessoas simplesmente como troll. Mas aí você bane elas e dane-se, sabe? Deixa pra lá. Se não veio... A minha filosofia não veio para somar, boa viagem. Vida que segue, né, meu Não veio para ajudar. Claro, se a pessoa está disposta a realmente corrigir e melhorar, ela entra em contato com você. Ela não te xinga nas costas ou fica te xingando nos comentários, por exemplo, assim. Eu acho muito legal quando o pessoal vem, manda um e-mail para mim no blog, por exemplo, dizendo: olha, Jonathan, muito legal aquele seu post sobre seja lá o que for, mas você teve erros gramaticais aqui, tal. Espero que ajude. Pô, isso daí é umas coisas que eu acho mais foda que existe dos leitores que eles fazem. Mas eu nunca vi isso acontecer, mas vamos dizer que exista. Deve existir, talvez. Alguém que chegue e comente assim, pô, a informação que tá lá no blog é legal, mas você já viu quantos erros gramaticais que tem lá? Mas a pessoa nem se deu o trabalho de tentar me ajudar a corrigir, sabe? Ela se sente bem falando mal, sei lá, alguma coisa assim. É curioso, cara, mas enfim, é uma das coisas que tem que aprender a lidar. A outra coisa, a partir do momento que o Dio Linux virou uma empresa, foi fazer gestão de pessoas. Eu sempre fui, até então, até antes de trabalhar com isso, quem era entrevistado para trabalho, não quem entrevistava, né?
Então, você aprender a avaliar pessoas, levar pessoas para o teu convívio, treinar elas, tentar fazer com que elas façam e vejam as coisas da maneira com que você quer fazer, é bem complicado. Mas vale bastante a pena, sabe? Você construir um time forte, um time engajado, pessoas que realmente se importem, tá ali, entendam a missão e a visão da companhia. Eu diria que é um dos maiores desafios, mas eu acho que esse em específico não é um desafio do Linux em si, mas de qualquer empresa. Mas com certeza foi um dos grandes desafios. Primeiro, lidar com a exposição foi um desafio em todos os sentidos. E o segundo ponto eu diria que é material humano, né? Os colaboradores e tal, que fazem parte do projeto hoje em dia. Bom, continuando, cara, você falou que como foi as dificuldades, né? As maiores dificuldades do seu canal. E agora eu quero saber quais são as dicas que você dá pra quem tá querendo começar a trabalhar com esse tipo de dica assim, começa a fazer isso e faz assim, que pelo menos pra mim deu certo. Quando eu fiz isso deu certo, antes não tava dando, talvez. Enfim, dicas no modo geral. Certo. Legal. Talvez até te ajude. Com toda certeza. Coisa, não sei. Bom, eu vou encarar essa pergunta assim, de coisas que teriam facilitado a minha vida se alguém tivesse me falado e só descobri, 7 anos depois. O blog ele tem 7 anos, mais ou menos, de existência. Um pouco mais agora que isso. A gente fez 7 anos em abril, dia 21, se eu não me engano. E o canal ele tem cerca de 3 para 4 anos, se eu não me engano, mais ou menos isso. Ou seja, um projeto tem quase o dobro da idade do outro de existência. Enfim, a blogosfera ela muda bastante, mas tem certas coisas que você deveria estudar de qualquer forma. E o YouTube também, ele vem mudando ao longo do tempo, né? O pessoal que começou lá em 2008, 2009, que foi quando o pessoal começou a fazer vídeos com maior frequência para a internet, para o YouTube em específico, a experiência que eles tinham, até mesmo o orçamento, né? O dinheiro que eles ganhavam por ser menos pessoas talvez trabalhando ali, pelo que eu sei era maior, naquela época eu nem considerava a hipótese. Mas uma das coisas que é mais essenciais, inclusive faz parte da minha nova paixão, como eu falei, é estudar marketing. Poxa vida, se eu tivesse feito isso em 2010, eu não sei onde eu estaria hoje. Talvez maior, com mais potencial do que eu tenho agora. Eu teria encurtado muita coisa. Em termos de internet, por mais bom que o teu conteúdo seja, se ele não for amigável para os motores de busca, as pessoas não conseguem te encontrar, infelizmente. Então, a grande dualidade que você tem ao produzir qualquer coisa, seja para o canal, seja para o blog, é você conseguir criar um conteúdo que agrade tanto a pessoa que assiste, quanto os bots da Google, né, os crawlers que fazem as indexações e tal. Então, é necessário estudar sobre como isso funciona, não tem como. Você pode... eu sei que tem sites, por exemplo, que o pessoal compra views. Não sei exatamente como funciona, se os caras têm botnet, sei lá como é que é. Compra like, compra dislike e tal. Mas coloque na cabeça uma coisa. Apesar dos números serem brilhantes e chamativos, uma das coisas que mais conta hoje em dia, na minha opinião, é engajamento. É a pessoa que está assistindo realmente respeitar você pelo seu trabalho e respeitar a sua opinião. Você ser uma voz a ser ouvida antes dela tomar alguma decisão. Isso tem mais valor do que qualquer quantidade de inscritos ou likes, sabe? Então, o pessoal hoje em dia entrar em contato, eles entram em contato muito pelo canal, por e-mail, tanto que eu nem consigo responder. Eu poderia ficar o dia todo só respondendo e eu não terminaria de responder tantos e-mails que o pessoal manda pedindo conselhos e coisas assim. Na verdade, eu até fico meio frustrado de não conseguir atender,
toda essa demanda, porque vem mensagens pelo Facebook, vem mensagens pelo Twitter, vem mensagens pelo Google+, vem mensagens pelo Instagram, vem mensagens pelos nossos grupos no Facebook, pelos grupos no Google+, pelo Telegram, pelo contato do blog, pelo contato do canal, pelos comentários do canal, pelos comentários do blog, sabe? É muito fluxo de informações para responder e eu acabo às vezes me perdendo, né, nesse tipo de coisa. Mas, sem dúvida, uma das coisas que o pessoal deve estudar é como fazer essa indexação, como tentar interagir melhor com o público da melhor forma possível. Mas nesses comentários que o pessoal manda, é notável o quanto eles me consideram alguém digno, talvez o suficiente para eles consultarem antes deles tomarem alguma decisão ou antes deles fazerem algum projeto. E isso tem um valor inestimável, assim. E é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter construído ao longo do tempo, essa imagem de alguém que merece esse voto de confiança e que é algo que número nenhum traz. Nada contra, por exemplo, canais que são de entretenimento, porque existe público para todos os lados. Mas que ser um canal informativo é bem mais complicado, sabe? Porque toda vez que você se posiciona opinando, você gera divergência natural. Aliás, é até interessante que gere alguma divergência. Um pouco de divergência é sinal de que você realmente está tocando as pessoas de verdade, né? Quando todo mundo concorda com você, tem algo errado. Então, esse tipo de coisa é algo que o youtuber de hoje em dia talvez devesse buscar um pouco mais. Eu poderia ficar popular fazendo alguma coisa engraçada, talvez ali, tipo, arrancando meu cabelo com, né, uma daquelas furadeiras lá com milho, por exemplo, arrancando meu dente. Poderia, eu ia ganhar muitas views com isso aí. Mas eu sempre me preocupei sobre, tipo, o que eu vou deixar, sabe? Qual é o meu legado? Quando as pessoas forem lembrar de mim, o que elas vão associar? O que elas vão lembrar? Isso é algo extremamente pessoal. Por isso que eu disse, nada contra quem faz esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas querem ser lembradas por isso, sei lá eu. Ou simplesmente querem ser lembradas, seja lá por qual for o motivo. Mas eu sempre tive pra mim, eu quero ser lembrado por tal coisa. Então sempre seja honesto no teu trabalho. Uma das coisas que eu errei no início do blog, porque eu não tinha essa noção, era a questão de plágio. Não exatamente plágio, mas copiar demais o trabalho alheio. Pode ser considerado plágio, só não sei se existe um percentual para isso e tal. Porque eu não sabia que eu não deveria pegar uma postagem, dar uma modificada de alguém e postar no meu blog. Ninguém me falou isso. Eu descobri depois, pesquisando, entendendo como a busca funcionava. E depois tendo, como eu disse, eu era bem jovem quando eu comecei, né? A maturidade foi batendo e eu fui reconhecendo que esse tipo de coisa não era legal. Tanto que eu voltei depois, eu não sei quantos artigos tinham sido feitos desse jeito, fui lá e apaguei todos. Tirei aquela coisa assim, não, eu vou colocar tudo aqui, só vou colocar a fonte embaixo, tá tudo certo. Não, isso não existe, nem por motivos éticos, nem por motivos de indexação no Google. Aprender ferramentas gráficas ajuda bastante. Você vai precisar fazer banners, você vai precisar fazer imagem, então é bom dominar algum editor qualquer, e nem que seja um editor online, nem precisa ser profissional, mas um que permita que você faça as coisas como você quer. E eu diria para todo empreendedor, de forma geral, hoje em dia vídeo é a moda. Você se comunica muito mais fácil com o teu público com vídeo. É muito mais fácil você passar a sensação que você quer passar com qualquer conteúdo através de vídeo. Justamente pela aquela coisa que o texto não fornece, que é a entonação de voz. A forma com que você fala. Você pode pegar um discurso qualquer escrito, ele vai ter um peso bem diferente se ele for declamado por uma pessoa, for falado por ela, com entonação, com as pausas, enfim. Então acho que essas são algumas dicas para quem está começando. E se você me permite, claro. Esse canal novo que eu estou criando, ele vai focar nesse tipo de coisa também.
A ideia é de mostrar como as coisas devem ser feitas baseada na experiência que eu tive errando pra caramba nos últimos anos. Então o canal é youtube.com/digitaljob. Ah, mas já tá, só acessar mas lá, já tá rolando já alguma material, coisa? Mas... Ah, tá. Legal. Ele ainda não tem material, mas se alguém quiser se inscrever já para não perder quando for lançado, tá lá, disponível já. Essas são algumas coisas, né? Mas existem muitos detalhes, muitos meandros aí no meio, que eu pretendo abordar justamente lá naquele canal. Mas foque em estudar um pouco de marketing e SEO, né? A otimização para buscas, isso já vai fazer uma grande diferença aí, no processo de alavancar qualquer projeto. E paciência, que as coisas não vêm do dia para noite. Peça fundamental também. Legal, cara, você ter explicado tudo isso. Eu mesmo já fiz alguns vídeos, já tive outros canais de outros assuntos, nada a ver também. Mas enfim, agora eu tô trabalhando para esse canal de uma forma mais profissional, digamos assim, né? Aprendendo a fazer isso de uma forma mais profissional. E todos esses conselhos que você deu, com certeza, são válidos para mim e para muita gente que está querendo fazer a coisa de uma maneira mais correta, né, cara? E porque eu acho que dá, né? Dá para viver disso se você souber fazer e ter a paciência correta para fazer. Porque tem muita gente boa, com conteúdo bom na cabeça, mas que poderia estar compartilhando e ganhando dinheiro dessa forma, certo? Sim, com certeza. É aquela coisa, né? A gente tinha falado bem antes lá a respeito de como o pessoal vê os YouTubers. Se fosse algo simples de fazer, todo mundo faria. Se fosse a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, digamos. Mas todo mundo que tentou viu que realmente não é tão simples assim. Pode parecer uma descrição simples. Liga a câmera, grava o vídeo, fala pra câmera, sei lá, faz um vlog nesse sentido. Mas você levar isso como um trabalho, tem muito mais coisa envolvida, sabe? Você tem a responsabilidade de você postar em determinados horários, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem lidar com uma coisa como uma agenda de vídeos, por exemplo. Você tem uma pergunta bem pessoal, assim, você tem algum ritual pra gravar o vídeo, saca? Eu me arrumo aqui, fecho as portas e tal, coloco uma plaquinha ali no meu quarto, sei lá, acendo um incenso, sei lá. Ou não, tipo, você tá acostumadão, tanto faz, mete a câmera aí e vamos lá. Não, eu costumo meio que montar assim o cenário onde eu vou gravar. Claro que já fiz vídeos de várias formas diferentes. São, se eu não me engano, já mil e poucos, vamos dizer, 1050, 1070 vídeos no canal. Uhum. Tem alguns não estão como não listados, mas porra, depois de 1000 vídeos você aprende a fazer mais ou menos o negócio, né? Mas levou um tempo para conseguir colocar tudo em ordem. Mas hoje em dia eu penso em buscar ângulos. Eu tô começando a estudar um pouco mais algo que é útil. Também eu não falei antes porque eu acho que é algo que vem junto, talvez até depois, né? Que é estudar um pouco de fotografia, tentar comprar equipamento aos poucos, né? Porque isso também o pessoal às vezes se afoba demais, compra um monte de coisa, mas nem sabe usar ainda. Às vezes estudar como utilizar luz, essas coisas assim. Mas em termos de ritual, não. Eu tenho mais uma preocupação em como organizar os equipamentos, onde eu vou posicionar a câmera, o microfone de lapela, que eu geralmente uso, quando não uso esse aqui, que eu estou usando agora. Eu procuro, quando eu gravo aqui dentro, que é o escritório / estúdio, / quarto, / depósito, eu costumo fechar a porta para deixar o som mais isolado e também não atrapalhar quem está nos cômodos da casa, e também para o som que eventualmente o pessoal faça fora daqui não afetar tanto aqui dentro. Procuro gravar contra a luz do dia, digamos, contra uma janela, por exemplo, porque ajuda a iluminar. Posiciono também as minhas lâmpadas. É que agora você não está me vendo, né? Mas atrás de mim aqui tem um tripé que tem a câmera até aqui, e tem uma lamparina aqui, que seria
não vou dizer que é um softbox, até tem um softbox guardado ali, é aquelas tipo sombrinha branca, sabe, de fotografia que tem com uma lâmpada. E é uma das iluminações que eu uso. Tem uma outra lâmpada que eu tenho na minha frente aqui, o pessoal que estiver assistindo vai perceber também, se eu desligar ela fica bem mais escuro o ambiente. São pequenos detalhes assim, talvez agora fique até claro demais, até que a câmera volte ao normal. Mas não tenho nenhuma superstição, digamos. Isso não. Sem nada. Legal, cara. E agora saindo um pouco desse universo, acho que deu pra galera entender bem. Eu quis fazer essas perguntas mais pessoais e voltadas ao lance de você ter produzido tanto conteúdo, porque... Bom, falar de Linux, o seu canal já fala bastante já também, né? E falar de como é o Linux para você já é uma coisa, acho que diferente, talvez. Essas perguntas talvez você não... Tem alguma pergunta que talvez você não respondeu, mas em outro local, como tem outras perguntas que todo mundo te faz, enfim. A minha ideia foi fazer um resumo disso. E agora, para quase finalizar, a minha pergunta é: quais são as suas distros preferidas? As suas de fato, porque eu sei que você faz bastante review, faz bastante isso é bom pra tal coisa, mas eu queria saber a tua, assim, esse aqui eu uso mesmo, eu gosto e beleza, entendeu? Eu poderia dizer assim que eu gosto da maioria, todas elas têm algo a oferecer. Tem distros que eu gosto muito, mas que eu não uso com tanta frequência. Porque, assim como eu falei antes, o nosso gosto pelas coisas e o que chama atenção vai mudando, né, com o tempo. E hoje em dia eu costumo observar sistemas que trazem uma proposta diferente ou que tentam realmente fazer algo que vai facilitar a minha vida. Então, eu comecei a minha jornada dentro da família Ubuntu. Usei o Ubuntu por muitos anos a fio, assim, 3, 4 anos direto com o Unity. Acreditei muito também nas ideias da Canonical, sempre achei muito interessante a forma com que eles viam o potencial do Ubuntu. Infelizmente eles não conseguiram emplacar, e quando eles meio que largaram de mão, eu também larguei de mão um pouquinho do Ubuntu, daquela coisa que eu tinha de querer estudar muito profundamente ele assim e tal. Mas o período que eu passei com ele fez com que eu tivesse uma grande experiência até para testar as outras distros, porque mesmo que existam particularidades, certas coisas são parecidas, então você só adapta. Hoje eu tenho utilizado, na verdade há um ano já, eu diria, até mais que isso, o Linux Mint como uma das principais ferramentas para a produção de tudo. O que ele tem de especial? A minha posição como criador de conteúdo no YouTube de Linux, não vou dizer que exige, mas eu enxergo isso como uma responsabilidade de também ser, de certa forma, a porta de entrada para muita gente. Então eu poderia usar qualquer distro, na verdade, porque todas elas, de uma forma ou de outra, permitem que eu faça tudo. Isso, vão te atender. Salvo raríssimas exceções, né? Só que eu tenho a preocupação da pessoa que está chegando, às vezes vê um vídeo no canal pela primeira vez, chegar e me ver utilizando alguma distro tal, mais complicadinha, vamos dizer. Ela vai testar e se frustra porque ela não consegue usar, etc. Então, se ela chega e vê o Mint é bem acessível para pessoas com baixo conhecimento técnico. Eu conheço muita gente que não sabe nada do que é Linux, não entende nada a respeito disso e usa o Mint para tudo, porque todas as tarefas que desenvolve. É um sistema acessível, então, para outras pessoas, não só para mim. É um sistema versátil, ou seja, ele me atende, tem todos os recursos que eu preciso. Tem uma loja de aplicativos que tem uma gama ampla de recursos também. Então tudo que eu preciso praticamente eu encontro ali. É derivado do Ubuntu, que é uma das distros que tem mais documentação técnica e não técnica na internet, e vídeos e tal. Mas nesse mesmo computador que eu tenho utilizado o Mint com maior frequência, eu tenho o Ubuntu 18.04 LTS com GNOME instalado,
porque eu gosto muito do Ubuntu, devo muito ao Ubuntu, enfim, todo o crescimento do Linux e do canal, muito está nas costas da Canonical e do Ubuntu, então sou muito grato a esse sistema, não teria como deixar de ser, mas eu tenho experiências diferentes ao redor, dependendo da máquina que eu tô. Eu gosto de fazer coisas em outros lugares. Então eu tenho um notebook, esse que está aqui do lado, acho que dá para ver no vídeo até. Aqui ele tem Tribute, esse aqui, porque eu sou meio indeciso, né? Tem o Mint também, que é uma distro, como eu disse, que eu considero é um home sweet home, né? Hoje em dia. Tem Kubuntu, né? KDE. E tem o Chrome OS, legal. Que é outra distro que eu acho muito legal. E eu gosto muito do Deepin. Tem um outro PC que tem o Deepin também. Eu gosto muito do Deepin e gosto muito do Elementary OS também. São duas distros que me chamaram bastante atenção. Sistema... Eu venho acompanhando de perto também o Solus e o Pop OS da System 76. São distros que me chamam a atenção. E o sistema de janelas preferido dentre esses todos? No caso do Mint, o Cinnamon, né? Ele que é o ambiente padrão da distro. Então, eu geralmente procuro utilizar o que é meio padrão, até customizo um pouco assim para as minhas necessidades. Mas aí entra outra preocupação que eu tenho como referência para quem nunca mexeu com Linux. Eu posso pegar um KDE e virar ele de cabeça para baixo, sabe? Mas se a pessoa for lá e baixar o sistema que eu estou usando, ela não vai ter aquilo, sabe? Ela vai ter que seguir um tutorial para fazer, ou alguma coisa assim. Então eu procuro utilizar da forma mais crua possível, menos customizada. No caso do Mint, o Cinnamon, o Ubuntu ali está com Gnome, como eu disse. O Chrome OS tem a própria interface dele. O Kubuntu, como o nome sugere, tem o KDE. Mas, é uma enfim, miscelânea, né, cara? Cada lugar tem um tipo aí. É aquela coisa assim, a posição também que eu ocupo, de certa forma exige, não que ela exija, né? Eu me cobro, na verdade, que eu tenha contato com tudo um pouco ali para poder acompanhar o desenvolvimento das coisas. Então, eu diria que não é que seria melhor, mas é que eu estou mais habituado nos últimos tempos, por estar passando mais tempo com o Mint e a interface dele. Então, seria o Cinnamon desktop. Eu nunca usei. Não, eu acho que eu usei uma vez só, cara, o Mint com Cinnamon. Na verdade, eu também pulei de muitas e muitas, etc. Mas o Debian eu gosto muito, contribuo com o projeto. Então, como eu me engajei com o projeto, aí pra mim fica um pouco mais pessoal, assim, o lance, né? Mas eu gosto de todas, cara. Eu curto tudo. De vez em quando eu pego, instalo um Gentoo também pra dar uma brincada. Depois coloco qualquer outra coisa. Eu sou meio assim de lua também. Você falou do Gentoo aí agora. Lembrei que eu falei pra você que a primeira distro que eu testei foi o Debian, que eu tinha talvez visto o Kurumin ou o Mandriva lá no computador do cara. Mas o Debian foi a primeira distro lá no curso. Aí eu passei aquele tempo que eu falei sem mexer. E quando eu comecei a testar de volta, antes de eu chegar no Mint e no Zorin, eu lembro de uma das primeiras distros que eu ter testado por ser bonita, né? Tem um visual legal, então era Gnome 2 na época, foi o Sabayon, que é um dos primos do Gentoo. É bem legal também, cara. Digamos assim. Acabei lembrando agora um detalhe curioso. Bem legal. E fica a dica que eu vou ainda fazer um tutorial de instalação do Gentoo PTBR aí, que eu acho que tem pouca coisa no YouTube, cara. Eu gosto bastante dessas distros compiladas. Tinha um canal de um conhecido meu que tinha feito, do Marcos, acho que era Terminal Root, mas não sei o que aconteceu, acho que ele excluiu o canal. Bom, realmente não sei o que aconteceu, mas realmente tá faltando conteúdo a respeito de e ainda me atrevo a um dia fazer uma LFS também gravada aqui, cara. Um dia. Uau. Eu vou me atrever. Eu já fiz, eu tenho as minhas BLFS aqui guardadas e tal. Mas gravar, ensinar e produzir o conteúdo vai levar um tempinho, cara. Demorou quanto tempo pra fazer? A primeira acho que eu fiz uns 2 meses, cara, pra fazer a BLFS funcionar bem. Mais ou menos. É um aprendizado. É muito legal. Mesmo.
São distros que podem te proporcionar esse tipo de coisa. É muito legal, cara. Quem puder fazer, ter tempo, quer dizer, né, pra isso. O Linux from Scratch nem é uma distro, na verdade, Não. né? É mais um manual, um livro, sei lá. É um book, né? É um manual mesmo, né? Muito legal. Cara, e a última coisa que eu vou te perguntar, ou na verdade... vou te perguntar. Você quer deixar agradecimento pra alguém, cara? Tipo assim, porque no teu canal você posta os seus assuntos ali, mas nunca algo pessoal, creio eu. Eu nunca vi algo parecido assim lá. Mas, por exemplo, putz, cara, nesses anos todos eu queria agradecer a minha mãe, cara, que me aguentou. Tipo, sabe o que eu quero te dizer? Uma oportunidade de você talvez falar algo que você não poderia falar lá. De agradecimentos, assim, de hoje você tá trabalhando com isso, Sim. etc. Eu tenho certeza que 99% foi do seu empenho, mas com certeza teve muita gente aí que deve ter te apoiado. Não, com certeza. Não se chega a lugar nenhum sozinho, né? Uma das maiores Então verdades, fica a oportunidade pra você abrir o seu coração tem, aí agora. Não, obrigado. Bom, cara, finalizando assim, acho que antes de qualquer outro comentário, obrigado assim pela oportunidade. Que isso, cara, eu que agradeço muito. Olha, foi bem valioso pra mim, porque realmente eu não costumo ser entrevistado. Eu costumo entrevistar a galera, assim, é uma experiência diferente. Mas é legal estar do outro lado. O problema de citar, eu acho, pessoas, eu já fiz isso em alguns vídeos especiais, de alguns marcos e tal, mas o problema de citar pessoas que eventualmente, na verdade, eventualmente não, invariavelmente você acaba esquecendo a galera. E não é tão justo assim. Mas certamente tem pessoas aí que me acompanham há anos, que ajudaram a desenvolver os projetos, pessoas que chegaram, contribuíram, depois tiveram que sair ou tiveram outros projetos, pessoas que essa galera, pessoal que acompanhou o blog e chegou lá, como eu disse antes, chega e manda um e-mail pra mim dizendo, olha, tem uma palavrinha errada ali e tal, que corrige aí, valeu, tchau. Sabe, tudo isso ajuda. Eu tive no início alguns amigos locais que ajudaram o blog quando ele não tinha fama alguma praticamente, só na amizade mesmo, era algo que a gente gostava de fazer juntos, cada um escrevia sobre um tema e tal, bem nos primórdios lá e tal. O Eduardo e o Júnior, os dois. Um pouco tempo depois, tem um cara que me incentivou muito para ter o canal, na verdade, ficava enchendo o saco, me ensinou a jogar Minecraft, inclusive, naquela época, que é o Elian Medeiros. Faz um bom tempo que eu não faço com ele, casou e tudo lá. Ele é de São Paulo até, inclusive, só conheci ele pela internet. Conheci muita gente por causa do canal, pela internet, assim, que são amigos até hoje. Tem o Gabriel, tem o canal Toca do Tux, a gente trabalha junto há bastante tempo já, também. A gente vem desenvolvendo vários projetos colaborativos e tal. Os moderadores do grupo no Facebook lá, o Ricardo, o José Rafael também. Tem uma galera que às vezes é meio difícil de esquecer, de lembrar todo mundo, mas agora que você falou, eu até vou buscar os nomes aqui para agradecer um por um. Então, a Luana também, minha namorada, que se fosse sem ela, acho que as coisas não teriam se realizado do jeito que se realizaram. Do grupo lá dos moderadores tem o Júlio César também. Dos programadores do blog de Linux lá temos o Gerardo e o Rafael Teixeira, que também ajudaram bastante. A galera que faz parte do grupo do Mastermind, que a gente tem no Telegram lá, que troca informações, sempre ajudaram bastante. Lá tem o Renato lá do FastOS, da oficina do Tux, o Bruno Madruguedes, do Madruguedes, o Henrique do Sistemático, o Erickson, o Elias, o Birão, o Felipe, o outro Júnior que tem também, o Zaninho, o Raiker, o Marcos, o outro Bruno que tem também, o professor Juliano Ramos. E a galera, cara, é difícil, até os nossos professores do Linux CAD, o Thiago, trabalhou na Canonical, trabalha na SUSE hoje em dia. É curioso agora parar para pensar assim, a quantidade de pessoas envolvidas de alguma forma com
com o Diolinux, assim. Mas, se eu puder agradecer de uma forma geral, todo mundo que apoiou de alguma forma o projeto, incentivando, os nossos padrinhos agora também, que dão uma força tremenda. Talvez aquele R$1 que eles desempenham por mês faz mais diferença do que eles imaginam. Cara, e você também, né? Esse tipo de coisa não acontece todo dia. Então, obrigado pela oportunidade de falar aqui pro público. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Quem eu deixei de fora no agradecimento, me desculpe, mas sinta-se agradecido também. Sinta-se abraçado por essa família gigantesca, né? Que é o Diolinux hoje. Você vê muitos anos trabalhando com isso, conheceu muita gente somou. Então, realmente, cara, deixar os haters de lado e seguir em frente. E parabéns você pelo canal, cara. Pela sua divulgação, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E eu só tenho a agradecer como usuário de Linux, todos os outros também eu tenho certeza disso. A galera que não curte, meu irmão, fecha, vai assistir outra coisa. Não, cara. Isso que é uma dica valiosa. Antes de a gente estar falando, você falou num ponto e ativou uma memória aqui em mim, assim. Quando eu falei lá que uma das coisas mais difíceis é lidar com a exposição, né? Uma das coisas que você pode se agarrar para ajudar a lidar com comentários negativos é justamente isso que você falou. Por mais que exista 1, 2, 10, 20, 30, sei lá quantos comentários negativos, os comentários positivos sempre são a maioria. É isso aí, cara. Para 10 pessoas que não te conhecem e já não gostam de você sem motivo, existe milhares que estão ali querendo ver o que você está falando, ler o que você está escrevendo e admiram você pela colaboratividade, consideram você como um amigo, alguém que elas podem recorrer de repente ali em caso de necessidade, para uma troca de ideias, de repente, algum projeto, alguma coisa assim. Foque nas pessoas que vieram para somar sempre, nas pessoas que querem o bem e nas pessoas que querem ver as coisas se desenvolver. Sabe? Sempre vai ter o pessoal que puxa para trás. Foque nos caras do bem. Como você que aceitou aí a entrevista, eu agradeço do fundo do meu coração, cara. Paz, amor pra você, pra toda a sua família, equipe, etc. Namastê pra todo mundo aí, cara. Muita luz. Obrigado. Valeu, obrigado. então. Cara, eu espero você no Diolinux, né? Vamos bater em breve, papo lá também. se Deus quiser. Valeu. Show, então, galera, foi isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi um papo bem descontraído, bem legal com o Jonathan. Moleque sangue bom pra caramba. Só satisfação e luz pra ele. E até a próxima. Espero vê-los em breve. Falou, tchau, tchau.